A maçã, uma fruta tão simbólica na história da humanidade, ela está presente na fé de muita gente. E se Eva não tivesse comido a maçã? Já esteve presente nas reflexões científicas. Newton observando a queda da maçã ao solo. A maçã estava presente também nos contos de fada, trazendo um pouco de fantasia para a humanidade, quando a bruxa oferece uma linda maçã para a princesa, que fica adormecida até que o príncipe encantado vem resgatar a princesa de seu sono eterno. E hoje, o que será que essa fruta representa? Será que ela pode trazer alguma reflexão, alguma conclusão, alguma mudança importante para a sociedade? Estou aqui observando essas maçãs nesse momento e fazendo muitas perguntas. Que perguntas seriam essas? Olá, eu sou Ludmila Dantas, nutricionista, especialista em vigilância sanitária dos alimentos, coordeno o Departamento de Qualidade e Segurança dos Alimentos de uma rede de supermercados. A minha atuação na área de qualidade fez eu observar no dia a dia, basicamente todos os dias, um grande desperdício de alimentos. E isso começou a me incomodar, a trazer algumas reflexões e fazer eu desejar a desenvolver e implantar alguns projetos que diminuísse esse desperdício todos os dias, esse volume significativo de alimentos que iam diariamente para o lixo. Em todas as empresas em que eu atuei, eu procurei desenvolver e até implantar algumas ações com o objetivo aí de diminuir esse desperdício, de diminuir a quantidade de alimentos desperdiçados. E esse vídeo que vocês acabaram de assistir com essas maçãs, esse texto que é da minha autoria, é que muitas vezes eu me pego sim refletindo sobre a importância daquele alimento na minha vida, para minha saúde, mas eu tento resgatar um pouquinho da história daquele alimento, e aí eu, tanto no meu dia a dia do trabalho, quanto até em casa, quando eu estou cozinhando, alguma coisa assim, eu me pego fazendo uma série de perguntas. E essas perguntas eu trouxe para essa aula. Para quem ainda não pensou, acho que vale a pena começar a refletir, a pensar, porque isso faz com que a gente mude uma série de atitudes, uma série de costumes que a gente tem no nosso dia a dia. E acho que o mundo, a sociedade tem muito a ganhar com algumas mudanças que essa reflexão que a maçã vai trazer aqui hoje à noite pode fazer sim uma grande diferença aí na empresa onde vocês estiverem trabalhando, na vida de vocês, na vida da família de vocês, da comunidade onde vocês vivem. Então eu acho que dá para trazer bastante reflexões e possíveis mudanças aí de hábitos, de costumes, e levar essas informações também para as grandes empresas aí. Bom, e quais seriam essas perguntas? Que perguntas seriam essas, Ludmila, que você tanto faz, que você, ao ir ao supermercado, ao estar cozinhando na sua casa ou no dia a dia do seu trabalho, faz você refletir tanto? Que perguntas seriam essas? Então, eu vou apresentar para vocês essas perguntas e no decorrer da aula vou tentar sugerir algumas respostas, algumas reflexões, trazer alguns dados que eu acho que são importantes aí para vocês, tá? Bom, de onde veio essas maçãs? Ou outro alimento? Estou usando a maçã aqui como um exemplo, mas isso aqui vai valer para todos os alimentos aí, tá, pessoal? Então, de onde veio essas maçãs e os outros alimentos? Que tá tudo tão fácil,
tão acessível para a gente conseguir comprar uma maçã. A gente vai em qualquer supermercado, pelo menos a grande maioria deles, e você entra no supermercado. Você quer comprar maçã, você simplesmente encontra a maçã lá, põe na sua sacola, paga a maçã e vai embora. Será que alguém já se perguntou de onde ela veio? Aonde ela foi plantada? Aonde ela foi produzida? Aí vem uma outra pergunta, né? Quem que produziu isso? Será que foi um grande fazendeiro, um grande produtor de maçãs? Será que foi uma família que depende só de maçãs para viver, que a principal renda da família deles é a produção daquele alimento? Será que produzem outras coisas também? Tá? Qual caminho percorreu essas maçãs? Será que elas vieram de muito longe? Ou estava aqui, foi na mesma cidade onde eu moro? Será que percorreu só alguns quilômetros aí de caminhão? Ou será que percorreu muitos e muitos quilômetros, muitos dias de viagens dentro de um caminhão? Será que veio de navio? Será que veio de avião? Então são perguntas que dificilmente eu vejo as pessoas fazerem e se preocuparem. Tá? E são perguntas que trazem sim impactos para a vida social, econômica e ambiental do nosso planeta, né? Então, também outra pergunta que muitas vezes eu faço: o que será que foi necessário para produzir esses alimentos? Será que teve necessidade de fazer um desmatamento para plantar isso? Será que quanto será de água que foi utilizado na irrigação? Quantas pessoas, quanto de mão de obra, desde lá da plantação lá da semente, do preparo da terra, foi necessário? Quantas pessoas estavam realmente empenhadas, dedicadas a produzir aquele alimento naquela quantidade, naquele volume, com aquela qualidade que a gente tanto espera lá no supermercado, tá? Para que esses alimentos foram produzidos? Parece ser uma resposta óbvia, foi produzido para alimentar alguém, mas será que todas aquelas maçãs que vocês viram ali na gôndola realmente alimentaram alguém? Foi alimento para alguém? Ou será que ela teve algum outro destino? Tá? Qual a quantidade de alimentos que são desperdiçados? Será que é pouco? Será que é muito? Daquela quantidade de maçã, será que foi 2, 3 só para o lixo? Ou foi 10%, 20%, 30% para o lixo? Quanto será que pode ter sido descartado, que teve um destino diferente do destino do prato de alguém, de alimentar alguém? Tá? E por que será que ocorreu esse desperdício? Quais foram os fatores que levaram ao provável desperdício da maçã ou de qualquer outros alimentos? Então essas são perguntas que muitas vezes eu me pego pensando, seja lá no meu dia a dia no trabalho, tá? Eu estou ali rodeada muitas vezes de alimentos e eu me pego fazendo essas perguntas, ou seja, na minha casa, cozinhando, preparando uma refeição ali para minha família, e muitas vezes eu acabo meio que me pego ali pensando nessas questões. Que, como eu falei, pode trazer sim algumas, dependendo do grau da reflexão que a gente traz, as respostas que a gente tem, que a gente encontra, porque aí muitas vezes a gente vai buscar essas respostas, faz a gente ter algumas mudanças de hábitos. E essas mudanças de hábitos podem sim fazer alguma diferença economicamente, pode fazer diferenças ambientais e pode fazer muita diferença social também, tá? Então, como eu falei, no decorrer aí, eu vou tentar responder algumas dessas questões e trazer dados importantes para essas questões, para a gente levar aí de lição algumas reflexões, tá? Bom,
todo alimento, basicamente, que está ali no supermercado, e eu vou usar muito supermercado porque nós que moramos, acredito que a grande maioria que deve morar em grandes cidades, a principal fonte onde a gente muitas vezes acaba indo buscar os alimentos é no supermercado ou numa feira, tá? Ou ali na padaria ou no açougue. Sempre vai ter alguma questão comercial onde a gente vai buscar esse alimento, tá? Só que para esse alimento chegar a esse ponto, ele teve que percorrer alguns caminhos aí, né? Primeiro ele teve que ser produzido, tá? Então, seja um alimento industrializado ou um alimento in natura, teve um momento em que ele foi produzido, tá? Então a gente tem que pensar lá no produtor, tá? Então tem a questão do produtor, aí vai ter a questão do transporte, tá? Desse alimento saindo do campo e indo para algum outro local, seja para uma indústria, seja para um armazenamento temporário, tá? Chega na indústria ou nesse armazenamento, muitas vezes esses alimentos podem sofrer algum processamento, ele pode ser transportado novamente, tá? Que pode chegar novamente no centro de distribuição. Se a gente for pensar em alimentos in natura, muitas vezes pode ir para um CEAGESP, por exemplo, tá? Desses locais, muitas vezes vão pro varejo, né? Sejam grandes varejistas ou pequenos comerciantes de alimentos, até chegar à nossa casa. Então, o alimento ele faz esse percurso, passa por todas essas etapas, e essas etapas a gente tem que pensar que pode acontecer coisas que causam esses desperdícios, que eu vou estar abordando isso um pouquinho mais para frente. Vocês já se questionaram o quanto que é produzido de alimento no mundo e o quanto pode se perder? Quando eu fui buscar essa informação, eu me assustei um pouco com a informação de que um terço de tudo que é produzido de alimentos no mundo são desperdiçados. Só no Brasil, a gente perde em torno de 41 mil toneladas de alimentos por dia. 41 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas diariamente. 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são desperdiçados anualmente no mundo, tá? E 750 bilhões de dólares é o custo do desperdício de alimentos no mundo. Então, são números assustadores. Esses números são da FAO 2016, tá? Então, eu acho que só da gente se deparar com esses números, saber que muitos alimentos, 1/3 de todo alimento produzido, ele é simplesmente desperdiçado, sendo que a gente está tendo que buscar soluções para conseguir produzir alimento suficiente para a demanda da humanidade, e sem estragar muitos recursos naturais e tudo mais. Tem a questão da fome, tem a questão da desigualdade, de pessoas que passam fome, que são subnutridas e com tanto alimento sendo desperdiçado, tá? E aí acho que também vale a pergunta também, né? Por que também é tão desperdiçado, né? Essa quantidade de alimentos. Tá? Quando a gente pensa nesse desperdício de alimento, a gente também tem que pensar que além do alimento, algo mais é perdido também. O que mais pode ser perdido além do alimento? Tá? Muitas vezes a gente olha para um lixo, tá? E a gente vê o alimento ali e fala, é um tomate, é uma laranja que foi pro lixo. Que mal tem isso? Tá? Quando você trabalha em grandes
empresas onde o volume de alimentos que é manipulado, que é comercializado, é muito grande, você vê esse desperdício de uma forma muito maior. Tá? Então, você vê compactadoras e compactadoras, caminhões, carretas de alimentos sendo descartados basicamente que diariamente. E quando a gente descarta esses alimentos, ele não atingiu o objetivo, que era de alimentar alguém, a gente tem que parar e pensar em toda essa cadeia, né? Todo esse caminho que ele percorreu. Tá? A quantidade de desmatamento que teve para produzir ele, a quantidade de água que teve que utilizar para irrigação, quantidade de dinheiro que foi investido para estrutura, para mão de obra, para produzir aquele alimento, a quantidade de mão de obra, o respeito pelo trabalho humano, pela dedicação dos trabalhadores que estavam ali dedicados a produzir aquele alimento, os efeitos que ao descartar toneladas e toneladas de alimentos diariamente pode causar nos efeitos climáticos com relação aos gases de efeito estufa, tá colaborando ou não para o aumento da temperatura no planeta, tá? E tem a questão social também, né? Como eu também já coloquei, infelizmente tem muitas pessoas ainda que estão vulneráveis, que não têm uma alimentação balanceada e adequada, economicamente eles não têm uma acessibilidade tão fácil a esses alimentos, e a gente fazendo esse desperdício de alimentos. Alguns países, principalmente os países mais desenvolvidos, têm um desperdício gigante de alimentos lá no final da cadeia, e tanta gente que poderia estar se alimentando do que, teoricamente, a gente podia ter evitado de desperdiçar. Tá? Eu trouxe uma curiosidade para vocês, né? O alimento jogado fora, a gente acaba perdendo alguns recursos naturais aí. Então, só para vocês entenderem, né? Para produzir 1 quilo de banana, são utilizados pelo menos 500 litros de água. Tá? O que isso representa, né? A casca, ela corresponde de 30% a 40% do peso da banana. Só o fato da gente jogar fora a casca, não tô nem falando a banana. E muitas vezes, infelizmente, acontece sim da gente jogar a banana inteira, porque ela amadureceu muito, ela começou a apodrecer e a gente joga fora a banana inteira. Que eu tô considerando, descartando somente a casca, que é aquela parte não muito convencional de consumir. A gente está desperdiçando aí até 200 litros de água. Isso equivale a usar o chuveiro por 10 minutos, dar descarga 4 vezes e lavar as mãos por 5 vezes. Só para ficar aí uma pontinha. Então, imagine se a gente jogasse a banana inteira fora. Imagine eu não jogando 1 quilo de banana fora, mas eu jogando toneladas de banana fora, porque a banana tá fora do padrão, porque a banana amadureceu muito, tá? Tem vários fatores aí que justificam, né, o fato de ter que fazer o desperdício dessa banana, que para mim não justifica muito, essa é a minha opinião. Onde se perde? Tá? Aonde se perde? Então vamos pensar lá na cadeia, tá? Na cadeia produtiva de alimentos. Então a gente tem lá o produtor, o transporte, o armazenamento e o consumo final, que somos nós consumidores aí. Tá? Nos países em desenvolvimento, ocorre uma perda muito grande, principalmente lá na produção e no transporte.
Isso principalmente devido a falta de estrutura, muitas vezes, que acaba ocasionando essa perda. Ou seja, essa perda ela já acontece lá no campo. O alimento mal finalizou o seu processo de produção, a gente já está perdendo. Aí no transporte se perde demais, tá? E nos países nos países desenvolvidos, essa perda ela acontece muito no armazenamento, no supermercado e na casa do consumidor, lá na nossa casa, todos os dias. Só para você ter uma ideia, na Europa e Estados Unidos, que são os países desenvolvidos aí, estão os países desenvolvidos, as perdas per capita são estimadas de 95 a 100 quilos por ano. Então, para cada indivíduo, se perde em torno de 95 a 115 quilos de alimentos por ano. Na África e no Sudeste Asiático, por exemplo, elas ficam em torno de 6 a 11 quilos por ano. Como eles têm pouca quantidade de alimento, lógico, eles vão tentar aproveitar o máximo possível, tá? E aí o desperdício, ele consequentemente acaba sendo menor. Nos países mais ricos, onde existe uma abundância maior aí de alimentos, esse desperdício ele é maior, né? E no Brasil, apesar do Brasil ser um país aí em desenvolvimento, como existe uma desigualdade muito grande entre cidades, estados, tem estados mais ricos, tem estados que não são tão ricos, essa perda ela acontece basicamente em toda a cadeia, vai depender muito de cidade para cidade, de estado para estado, tá? Então, vai ter estados em que a perda é maior lá no campo, no transporte, vai ter estados em que realmente a perda ela acontece mais lá no supermercado, no consumidor final, porque são estados e cidades que estão um pouco mais próximos aí dos países desenvolvidos. Pensando economicamente, vai ter uma abundância maior de alimentos, uma abundância uma facilidade de adquirir esses alimentos e, consequentemente, acaba perdendo mais do que nos estados mais pobres aí, tá? E aí se traz, então, acontece o quê? Quando se perde, continua se perdendo, nada é feito com relação a essas perdas, a gente vai começando a ter não, né? A gente já está tendo já os impactos sociais e ambientais por conta dessa perda de alimentos aí. Então, as perdas e os desperdícios de alimentos representam aí uma vasta e inútil drenagem de recursos de várias ordens. Como eu falei, a gente acaba perdendo terra, porque tem a questão do desmatamento, água, energia, a força de trabalho, tá? Dinheiro, diminui o bem-estar das pessoas e prejudica aí o meio ambiente de uma forma geral. Mas, Ludmila, o que eu posso fazer, tá? Essa perda, esse desperdício sempre existiu, tem momentos que é um pouco maior, tem um momento que é um pouco menor, mas o que eu tenho a ver com isso? Tem como eu ajudar a resolver isso? Como podemos resolver isso, né? E aí eu trago algumas informações. Primeiro, tá? Existe uma agenda que vocês devem conhecer, né? Que é a Agenda de Sustentabilidade aí da ONU, onde essa questão de evitar o desperdício de alimentos vai fazer com que a gente atinja diversos desses objetivos da ONU e, consequentemente, traz grandes melhoras para os países que fizerem um bom trabalho e que conseguirem implantar bons projetos e diminuir esse desperdício de alimentos aí, tá?
Os objetivos da iniciativa no Brasil, por exemplo, é formar uma rede nacional de especialistas atuantes e interessados no tema, a redução de perdas e desperdício de alimentos. Então, acho que assim, quem se interessar pelo tema, quem quiser se dedicar, eu acho que é super válido. O país merece, a gente precisa sim levantar esse tema, discutir esse tema e fazer algo para combater o desperdício de alimentos, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar do mundo. Estimular e facilitar o diálogo intersetorial e disseminar as melhores práticas e os processos de inovação na área. Informar a rede sobre os conteúdos, notícias e eventos relevantes. Tá? E sensibilizar a sociedade, visando a maior conscientização sobre o tema. Tá? Então, essas são algumas iniciativas aí do Brasil, tá? Pensando nesse tema, pensando na questão do desperdício. O Brasil como Estado tem essas iniciativas, talvez elas não estejam sendo tão debatidas ultimamente, mas eu acho que é importante reforçar sempre a gente trazer esse tema para discussão, sensibilizar mais a sociedade, informar aí os conteúdos, buscar notícias sobre esse tema, saber como que se pode contribuir de alguma forma, seja pelo Estado, seja por uma empresa privada, seja como cidadão, tá? E aí eu trago aí então algumas questões aí, alguns desafios que eu tive no decorrer da minha carreira, tá? Para diminuir então as perdas e o desperdício na cadeia. Eu coloco na cadeia porque como eu tô lá no final da cadeia, como representando aqui, vamos colocar o varejo, e geralmente é um elo antes do consumidor final, eu tenho que pensar e tentar fazer algo para tentar diminuir esse desperdício até mesmo antes dele chegar em mim. Antes dele chegar nesse elo que é o varejista, que é o supermercado, né? Então, eu trago aqui algumas sugestões, até para quem estiver atuando ou pensando em atuar na área de alimentos, poder trazer algumas ideias de projetos que possam estar contribuindo para diminuir esse desperdício. Tá? Então, primeiro, tentar identificar os pontos de perdas e desperdício de alimentos antes de chegar no varejo. Existe algum ponto de perdas e desperdício que eu possa contribuir para que não se perca, para que tenha uma menor perda, tenha um menor desperdício aí? Por exemplo, tem varejista que compra diretamente na CEAGESP, lá no Ceasa. Ali tem uma quantidade muito grande de desperdício. De conversar com o seu parceiro, de conversar com o seu fornecedor, entender as dores dele, entender as dificuldades dele e ver você como cliente, como comprador, o que pode fazer para contribuir aí para ele diminuir esse desperdício, tá? Sei lá, fazer até alguma ação. Tem alguns varejistas que fazem essa ação, porque muitas vezes o varejista deixa de comprar a cenoura ou o pepino que está mais torto, porque o cliente final não aceita, e aí isso já é desperdiçado lá no produtor, no próprio CEAGESP, porque sabe que ninguém vai querer comprar ele. Então eles já descartam isso. De fazer alguma ação no próprio varejo, por exemplo,
de que aquele alimento ele é rico em nutrientes, de que ele é diferente, ele não está dentro do padrão convencional dele, mas ele não deixa de ser um alimento e que ele pode ser consumido com segurança, de que ele é saboroso, de que pode trazer sim uma série de benefícios aí. Então, por exemplo, a gente pode tomar algumas ações aí junto com os fornecedores, né? Melhorar essa comunicação entre esses elos da cadeia. Muitas vezes o varejista fica muito no quadradinho dele ali, cuidando do que é dele, tentando combater só o desperdício dele, aumentar o lucro dele. E muitas vezes acaba não se comunicando com ela anterior, ou não se comunica com ela o posterior, que é o consumidor final, que é extremamente importante também. Então, assim, essa comunicação entre os elos, ela precisa se fortalecer e cada um tentar entender e tentar colaborar de alguma forma para tentar diminuir esse desperdício. Melhorar os processos logísticos e de transporte. Então, por exemplo, a região onde eu trabalho, existe um CD de FLV, de frutas, verduras e legumes, por exemplo. Então, a gente teve que estudar quanto tempo isso ia ficar, se ia ser o tal do cross, que é só chegar do meu fornecedor, eu separar para as quantidades para cada loja, colocar isso no caminhão e no mesmo dia já mandar isso para uma loja. Então a gente teve que estudar toda essa logística, o tipo de caixa que eu ia transportar isso. Tem caixas que amassa muito e isso acabava contribuindo muito para amassar esses alimentos. Então nesse transporte eu já tinha uma perda já, então a gente junto com a indústria acabou desenvolvendo até algumas caixas diferenciadas aí para tentar manter esse alimento mais intacto e não ter essa perda durante o transporte, durante a logística, tá? A gente teve que pensar aí na questão de melhorar o armazenamento e o processamento desses alimentos. Então, melhoramos as condições das câmaras, a gente hoje tem um controle melhor da temperatura para cada tipo de alimento, a questão da umidade, tem produtos que requerem um pouco mais de umidade, tem produtos que requerem um pouco menos de umidade, e entender tudo isso faz uma diferença e contribui para uma diminuição no desperdício. E até a exposição de venda, vou trazer um exemplo aqui, que vale como um exemplo, mas a gente é só para demonstrar da gente parar um pouquinho e observar e tentar mudar e trazer alguma solução para diminuir esse desperdício, o quanto a diferença que faz. Bananas, vocês devem ainda tem e já devem ter observado banana em supermercado, por exemplo, exposta pendurada. Hoje os grandes produtores de banana, eles fornecem pra gente um expositor de banana, onde a banana ela fica encostada mais ou menos num formato de uma lona, onde ela vai ficar mais ou menos no formato dela, onde já diminuiu muito a perda, porque quando ela ficava penduradinha nos ganchinhos lá, essa perda ela era muito grande, tá? Então são pequenas mudanças que pode fazer aí essa diferença. Processamento de produtos, aquele mamão que amassou uma ponta dele, mas a outra ponta está intacta, não tem problema algum. Se eu fizer um processo de higienização adequado, posso fazer um suco desse mamão e oferecer para o meu cliente, eu posso fazer uma salada de fruta com esse mamão e oferecer para o meu cliente.